Amém, queridos. Tendo nosso momento missionário, eu quero convidar você, nós vamos nesse momento estudar juntos a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, lembrando que o nosso tema aos domingos tem sido Histórias e Lições, as parábolas do Mestre. Nós temos falado sobre o que Jesus ensinou por intermédio daquelas histórias conhecidas e muito interessantes, que são as parábolas. E hoje nós vamos estudar uma parábola muito conhecida, é a chamada parábola da ovelha perdida. Quem aqui não conhece aquela música? Eram 100 ovelhas, todas no aprisco. Vocês lembram dessa música? Muito legal, né? E nós vamos falar sobre essa parábola, que é a parábola da ovelha perdida, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Na verdade, todas essas três parábolas desse capítulo 15 de Lucas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola que chama a parábola do filho pródigo. Eu li o livro, o comentário de Kenneth Bailey sobre as parábolas, e ele usa um termo que eu achei mais apropriado, a parábola dos dois filhos perdidos. Achei interessante, a gente depois, claro, vai também estudar a parábola do filho pródigo, mas o nosso interesse agora é estudar a parábola da ovelha perdida. Leiamos então, queridos, Lucas capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor, eu quero rogar a direção do Teu Espírito para a exposição desse texto. Que ele tenha um significado, um sentido especial, não porque vamos ler de uma maneira diferente, mas porque nós reconhecemos como a Tua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, nos molde e nos conduza por intermédio do estudo dessa parábola. Que conheçamos mais o Senhor, que adoremos mais o Senhor, por intermédio, ó Deus, da reflexão com base nesse texto bíblico. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Lucas 15, 1 a 7 é conhecido como a parábola da ovelha perdida. Nós vivemos num tempo, esse tempo é o tempo que nós estamos acostumados a viver no século 21, onde a palavra da moda é prazer, ter prazer e satisfação. Nós vivemos numa época em que ninguém mais faz uma opção pelo sofrimento, a dor não é vista com bons olhos, nem mesmo entre os crentes que deveriam estar acostumados com a visão bíblica de que a fé é provada pelo fogo. Nós somos ensinados de várias maneiras dentro da nossa cultura, em alguns ambientes religiosos, a valorizar e aproveitar tudo aquilo que é bom, a ter prazer, a receber coisas boas. E esta parábola, a parábola da ovelha perdida, fala sobre algo bem mais profundo do que prazer, algo mais intenso, algo mais sincero, algo mais honesto, algo mais valoroso. Ele fala sobre alegria.
O que que deixa você feliz? O que que lhe traz alegria? Nós, às vezes, temos a grande habilidade de falar sobre aquelas coisas que nos trazem sofrimento e dor. É fácil identificar aquelas questões que nos trazem desconforto. Mas o que que deixa você feliz? A minha esposa, Ana Laura, ela diz que comida me deixa feliz. E eu devo concordar que, de fato, para mim a comida traz uma certa satisfação, uma certa felicidade. Não é, irmão Galote? Não é, não? Comer bem, comer o que você gosta, deixa a gente feliz. E hoje, meu filho completa 5 anos de vida, pequeno Thomas. E o nascimento de Thomas, eu lembro disso até hoje, quando ele nasceu, que a médica colocou ele nos meus braços, né? E eu, meio trêmulo, com medo de segurar um menino tão pequenino nos braços, né? Ela, não, segura ele aí, e quase que jogava nos meus braços. E o nascimento desse pequeno rapaz trouxe muita felicidade. E Deus? O que que deixa Deus feliz? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e assim como Deus, ele também fica irado, como Deus, ele fica insatisfeito por uma série de razões. Existem algumas coisas que deixam Deus feliz. E essa parábola, esse texto de Lucas 15, 1 a 7, é exatamente uma das coisas que deixa Deus feliz. Olha que interessante. E o que é mais curioso nós lermos em Lucas 15, 1 a 7, sobre um Deus feliz, sobre um Deus que está feliz por alguma coisa, e esse Deus ali encarnado, Jesus encarnado, homem e Deus, Jesus feliz com aquilo, essa razão de felicidade de Jesus, essa razão de júbilo de Jesus, quando é olhada e observada, como por exemplo pelos fariseus e publicanos, é visto com extrema tristeza e descontentamento. Então aquilo que para Jesus significa alegria, júbilo, para os fariseus significa tristeza. Aquilo que para Jesus causa satisfação, para os fariseus causa indignação. E o que nós lemos em Lucas 15, 1 a 7, não é nada mais, nada menos do que Jesus realizando o seu trabalho. E isso o deixa imensamente feliz. Jesus, ele faz aquilo para o qual ele foi enviado pelo Pai, aquilo que lhe agrada, aquilo que traz alegria ao coração do Pai, traz satisfação ao seu próprio coração. Jesus está feliz, ele está satisfeito, jubiloso, as pessoas vêm até ele, mas por um lado esse sentimento de Jesus, para os fariseus é como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada. Essa é a interpretação, a visão dos fariseus sobre aquele comportamento de Jesus, como é dito no texto, de receber pecadores e comer com eles. Na ótica dos fariseus, no pensamento daqueles homens extremamente religiosos, zelosos com as suas legislações criadas para si mesmos e por si mesmos, na visão daqueles homens, como alguém que se considere rabi, mestre, pode receber esse tipo de gente desqualificada, bruta, pecadora, como um mestre pode sentar à mesa com esse tipo de gente? E eles assim desprezavam, então, não apenas aqueles pecadores que iam até Jesus, mas desprezavam também o próprio mestre. A gente via felicidade da parte de Jesus e via tristeza da parte dos fariseus. E a gente tem que, queridos, na nossa vida aprender a lidar com isso por uma razão muito simples, porque muitas vezes nós estamos fazendo o que é certo, estamos realizando a vontade de Deus, fundamentados na sua palavra, jubilosos por estar obedecendo a Deus, jubilosos por saber que Deus está feliz com aquilo, enquanto nós compartilhamos isso com pessoas que estão iradas, insatisfeitas e revoltadas por aquilo.
Então nós nos deparamos aqui com o descontentamento dos fariseus, e é o descontentamento dos fariseus que motiva Jesus a contar esta parábola. Os fariseus, eles se sentem incomodados porque Jesus recebe pecadores e come com eles. Tem duas atitudes aqui de Jesus para com os pecadores que na ótica dos fariseus era plenamente condenável. Primeiro, o ato de receber esse tipo de gente. O ato de abrir a sua casa. Essa é a visão que é passada pelo Evangelho de Lucas. É o ato da hospitalidade estendida a pessoas que eram consideradas indignas. O receber não é só apertar a mão na rua. O receber é abrir as portas da sua casa para receber adúltero, adúltera, para receber publicano, para receber ladrão, para receber mendigo, para receber cego. Para tudo isso, então, para esse tipo de gente, o Mestre Jesus abria a sua porta, e eles consideravam esse ato como um ato desprezível. Eles não mereciam, na ótica dos fariseus, esses pecadores não mereciam tal deferência. Porque quando você abre a sua casa para alguém, você, de alguma maneira, e naquela cultura da época dos fariseus era muito forte, você está sendo condescendente com os pecados que aquelas pessoas cometiam. Você estava aprovando um estilo de vida, na ótica do fariseu. Então, primeiro, os fariseus rejeitavam Jesus porque Jesus tinha um ato impensado e reprovável de receber gente dessa qualidade. E segundo, Jesus comia com eles. Se esperava, na cultura da época, que um rabino alimentasse as pessoas mais pobres. Era algo digno, mas jamais um rabino poderia comer com uma pessoa considerada inferior a ele. Era um ato de profundo desrespeito, de indignidade. E Jesus não apenas abre as portas da sua casa, mas também se assenta com eles para comer. Então isso provocou uma revolta no coração daqueles fariseus, uma raiva, uma ira, porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Como pode esse homem que diz que conhece a lei, que conhece as nossas tradições, que conhece as nossas interpretações da lei, como pode esse homem que se julga mestre, esse homem que se julga um professor das nossas tradições, como pode um homem desrespeitar os fundamentos da nossa sociedade ao receber gente dessa qualidade, gente desqualificada? Aí, além de receber, ainda se assenta para comer com elas. Isso era algo, um prazer, uma deferência que deveria ser guardada só para gente da nossa qualidade, do nosso nível. E com base nisso, então, nessa atitude do fariseu, Jesus ele conta 3 parábolas. Nós vamos falar da primeira, que é a parábola da ovelha perdida. O que é interessante de nós lermos e compreendermos a partir dessa parábola é que Jesus ele se volta para os fariseus e olha só como ele começa a parábola. Aproximando-se de Jesus e tal. E então, versículo 3, Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscá-la e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Qual de vocês é o homem? Talvez você, ouvindo essa expressão, isso passe desapercebido para você. Mas perceba que quando Jesus volta para os fariseus e pergunta qual de vocês é o homem, ele está colocando o fariseu na posição de um pastor. Ele pede que o fariseu se coloque na posição de um pastor. E o pastor, naquela época, era visto como um empregado de mais baixo nível. Pastorear era um emprego guardado para pessoas ignorantes, pessoas sem instrução ou que não tivessem outra opção na vida. Então, você falar sobre alguém ser pastor era um desrespeito, porque eram consideradas pessoas indoutas,
pessoas ignorantes, pessoas brutalizadas e pessoas sujas. Era um emprego indigno, era um emprego sofrido, era um emprego para gente pobre, muito pobre. Era como o filho pródigo que pastoreava porcos, era nesse nível. Quando os fariseus ouviram isso, deve ter passado na cabeça de um fariseu uma extrema revolta. Como esse homem mestre agora quer me comparar a um pastor? Os pastores eram aqueles que passavam o dia debaixo do sol escaldante da Palestina, e o texto fala que ele perdeu essa ovelha num deserto, um lugar inóspito, um lugar ensolarado, sem sombra, com pouco alimento, um lugar rude e, além de tudo, à espreita das feras, sendo espreitado pelos animais selvagens. E à noite? À noite era muito frio, desertos são assim, quentes durante o dia, muito frios durante a noite, eram sujos, fedorentos, ninguém gostava de pastor, e além do mais, todo pastor era conhecido como um ladrão, porque as ovelhas pastavam em terras que não lhes pertenciam. E quando os rebanhos se locomoviam de um lugar para o outro, as ovelhas passavam por terras que não pertenciam ao pastor. Então, os pastores, eles estavam naquelas classes de publicanos, de meretrizes, gente desprezada pela sociedade, gente considerada indigna. Inclusive um pastor, ele não podia ser testemunha num tribunal, porque ele não era digno, a sua palavra não era tido como de confiança. Era uma vida dura, uma vida difícil e sem prestígio. Um fariseu jamais se prestaria a esse tipo de serviço. O que acontece? De acordo com a parábola de Jesus, esse pastor que Jesus pede para o fariseu se colocar no lugar, ele perdeu uma ovelha. Não foi a ovelha que se perdeu, ele perdeu uma ovelha, ele foi negligente, não cumpriu com esse serviço de maneira adequada. E uma ovelha perdida no deserto, além da solidão e da intempérie, pode ser que ela se perca e nunca mais volte. Ainda existem as feras, os sacais, os lobos e todos os animais que podem devorar aquele animal. Negligência. Mas perceba, é um detalhe importante na parábola, que esse pastor era um pastor de 100 ovelhas, o que era um rebanho considerado rebanho de gente rica. Só que pelo fato desse pastor ter voltado para procurar essa ovelha que se perdeu, indica que provavelmente aquele rebanho não lhe pertencia. Ele era um pastor empregado e ele deveria dar conta daquela ovelha que se perdeu. O que acontece? A ovelha se perde, se desgarra. Talvez a gente tivesse o pensamento de: como é que esse homem vai deixar as 99 e procurar só uma que se perdeu? Ele ainda está no lucro, ainda tem 99, ainda ficaram 99, o que é uma? É 1%, ele tem 99%, 1% se perdeu. Em termos absolutos, em termos, digamos assim, de ganho, de marketing, ele ainda está lucrando, o que é uma perto de 99. Ele vai arriscar a sua vida, ele vai colocar a sua vida em risco, ele pode ser atacado por um animal, ele pode não encontrar a ovelha, ele pode não encontrar o caminho de volta, mas ele se lança a esse risco. E quando esse pastor ele se lança ao risco de ir atrás dessa ovelha que foi perdida, ele consegue encontrá-la. E a ovelha é um animal, desculpe a expressão, nenhuma relação com o representante humano, a ovelha humana, mas a ovelha animal é estúpida, pensa muito pouco e, além de tudo, é míope. Ela não conseguiria jamais encontrar o caminho de volta, tanto que a atitude da ovelha em situações como essa é simplesmente deitar. Ou fica esperando ser encontrado, ou então fica esperando a morte.
O que acontece? Esse homem busca até encontrar. Existe uma determinação. Esse homem vai procurar essa ovelha pela qual ele é responsável. E essa busca só vai terminar quando ele conseguir encontrar essa ovelha. Quando ele encontra, de fato acontece. Nós temos uma mudança dos versículos 5 a versículo 6. Um termo, um verbo agora começa a fazer parte desse texto, que é a palavra alegria. Aparece em todos os versículos, versículos 3, versículos 4, versículo 5, versículo 4 e versículo 6. Ele coloca a ovelha sobre os seus ombros cheio de alegria. E ele tem também um retorno alegre e jubiloso para casa. E quando ele chega na sua casa, na sua aldeia, ele então convida os seus amigos e vizinhos para compartilharem deste grande júbilo dele ter encontrado aquela ovelha perdida. Imagina o coração do pastor. Eu vou sair e vou procurar essa ovelha até eu encontrar. E eu vou trazê-la de volta. E de fato isso acontece. E Jesus então, no final da parábola, ele dá a sua lição. No último versículo, no versículo 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O final da parábola é surpreendente. É uma lição para os fariseus que se consideravam justos, dignos, altivos, aceitos e amados por Deus. Esse era o sentimento dos fariseus sobre si mesmos. O que Jesus fala? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O tema, novamente, é alegria. Agora o pastor, ele não relaciona mais os fariseus com os pastores. Agora Jesus, ele toma o lugar daquele pastor alegre. É como se ele dissesse: como eu posso não me alegrar com essas ovelhas que estão sendo encontradas? Quando um pecador é achado, quando um pecador se arrepende, quando um pecador retorna para casa, há uma grande alegria no céu. Há uma festa, há um banquete, um júbilo na eternidade, na morada, na habitação de Deus. Porque um pecador se arrependeu e nada há mais precioso do que isso. Nem toda religiosidade e zelo farisaico podem se comparar a uma pessoa que de fato e verdadeiramente se arrependeu. Agora os fariseus na parábola de Jesus são representados nas 99 ovelhas que não se sentem perdidas. Jesus muda, agora o pastor não é mais o fariseu, o pastor agora é a ovelha que está num rebanho e acha que não está perdida. Na verdade, na prática da parábola contada por Jesus, essas 99 ovelhas simplesmente não existem. Não existe pessoa justa, pessoa boa. A Bíblia fala: não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem sem jamais pecar. Todos a uma nos desgarramos. Todos nós estávamos desgarrados e Cristo é quem nos procurou e nos achou. Não fomos nós que procuramos Jesus. Não fomos nós que fomos ao seu encontro. Foi Ele quem saiu do seu lugar, do seu rebanho, veio até a nossa própria realidade e nos buscou. O que Jesus tem, queridos, para nos ensinar nessa tarde, a partir dessa parábola? Algumas lições muito importantes, fora aquelas que nós já apontamos até aqui. Primeira lição que eu percebo nessa parábola: Jesus, ele estava fazendo aquilo que ele nos recomendou e nos ordenou que fizéssemos. Ele estava sendo sal e luz. As pessoas eram atraídas, os pecadores que andavam em trevas
estavam sendo atraídos porque viram em Jesus a luz. Jesus, ele veio para isso. Esse era o ministério de Jesus, era o que o Pai queria que ele fizesse. Jesus, ele estava brilhando e a sua luz incomodava aqueles que caminhavam em trevas. Evangelho de João, capítulo 1, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Assim, queridos, como Jesus brilhava e atraía para si as pessoas que estavam em trevas, perdidas como ovelhas, nós também devemos brilhar e salgar esse mundo. Devemos sim atrair os pecadores, devemos atrair os indignos, devemos atrair aqueles que são desprezados, aqueles aflitos, oprimidos, aquelas pessoas que não fazem parte dos círculos religiosos perfeitos, das pessoas cheirosas, amadas e amáveis, que gostam das melhores músicas e sabem falar as melhores frases. Nós devemos brilhar e atrair aquelas pessoas que são pecadoras, assim como Jesus assentado numa mesa para comer, e aquele ato de simplesmente sentar-se à mesa para comer e trocar algumas palavras com aqueles convidados, atrair as pessoas. Que eu fico me perguntando aqui, com toda a sinceridade do todo meu coração, por que nós perdemos a habilidade de atrair pecadores? O que falta em nós, o que falta em mim, o que falta na igreja do Senhor Jesus, que ela simplesmente perdeu a habilidade de atrair pecadores? Porque nós nos ocupamos com tantas coisas que julgamos importantes, mas nós não conseguimos fazer aquilo que o Pai considera mais importante. Queridos, o que vai trazer alegria no coração do Papai do Céu? Obviamente, a gente cantar da melhor forma possível é bom. Ter os melhores instrumentos também é bom, não tem problema nenhum com isso. Mas a Bíblia não fala que a maneira como a gente canta dá alegria para Deus. A Bíblia fala que os pecadores que se arrependem é que trazem alegria no céu. Nós precisamos, queridos, recuperar em nossa vida essa capacidade de salgar e de brilhar nesse mundo. Se não estamos atraindo pecadores, se a nossa vida não atrai pecadores, algum problema há. Se elas não encontram em nós alguma possibilidade de escapar das trevas, de escapar da podridão desse mundo, algum problema há, e nós pedimos, nós precisamos clamar e falar a Deus: Deus, qual o problema? O que acontece que nós não conseguimos, numa simples refeição, num encontro, num falar, num conversar, num dialogar, por que nós não atraímos pecadores? Segundo, nós encontramos Jesus ocupado com a sua ação missionária. Jesus, nesse momento, estava fazendo missões. Estava ocupado com a mais importante das atividades da igreja, proclamar o Evangelho. E como ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo uma cruzada evangelística. Não, ele estava sentado, estava comendo. Missões, nós devemos respirar e viver de tal maneira que sentar-se à mesa com pecadores seja para nós vista como um ato missionário. Claro que você enviar missionários para o campo, precisamos. Ofertar para missões, precisamos. Mas a nossa vida, o nosso ato de sentar à mesa e conversar, de trabalhar, de ir para a escola, deve ser vista para nós como um ato missionário. Por que nós deixamos de ver dessa maneira? Porque o ato de estar no meu trabalho, fazendo o que eu faço, porque eu percebo, eu acredito que quando eu boto o meu crachá da prefeitura de Natal, boto o meu uniforme, eu bato o meu ponto, eu entro dentro da sala de trabalho, eu simplesmente penso que ali acabou o meu campo missionário.
Não, Jesus, quando comia com pecadores, quando jantava, quando tomava o seu café da manhã, quando caminhava pelos campos, quando ia ao templo, quando ia para os seus momentos de oração, quando ia para uma pescaria, quando andava pelos campos, ele estava sempre efetuando a sua ação missionária. Porque missionária não é algo que você faz, missão é algo que você é, está em você. Sem distinção ou preferência, venham a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos. É para todo mundo. A porta estava aberta para todo mundo, até para fariseu que não gostava de ficar com Jesus. As portas se mantiveram abertas para os fariseus. Jesus manteve a sua porta aberta até para Judas Iscariotes, para aquele Nicodemos de João capítulo 3, que nós repetimos a exaustão. Quem era aquele homem? Era um fariseu. E ele teve o encontro com Jesus naquela noite transformador. Mantenha a porta aberta. Sem distinção, venham a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Há um senso de responsabilidade no coração de Jesus para com os pecadores. São minha responsabilidade. São minha responsabilidade. Eu sou o pastor, eu sou o missionário, eu sou aquele que Deus quer enviar para proclamar o evangelho a essas pessoas. É minha responsabilidade. O problema, queridos, é que nós atribuímos as nossas responsabilidades pessoais como servos e filhos de Deus a outras pessoas, à igreja, ao departamento disso, a missões daquilo, e nós acabamos não cumprindo aquilo que é nossa responsabilidade. E por fim, a última aplicação que eu quero fazer nesse texto: Jesus compreende a maior de todas as alegrias. Existem muitas coisas felizes nesse mundo. Eu poderia enumerar para vocês e vocês poderiam enumerar para mim muitas coisas que nos deixam muito felizes. Mas nenhuma provoca a alegria no céu que o arrependimento de um pecador provoca. Quantos pecadores não estão carecendo de arrependimento, não estão perdidos em um deserto, como ovelhas perdidas, aflitas, cansadas de lutar, às vezes com o sentimento da morte, típico daquelas pessoas que caminham pelo deserto, estão sofrendo angústia, e simplesmente a preocupação de Jesus é trazer essas ovelhas de volta. O campo missionário de Jesus, de trazer, de procurar aquilo que se perdeu, aqueles que faziam um dia parte do nosso convívio, do nosso relacionamento, que desfrutavam da nossa companhia e simplesmente decidiram, por razões várias, sair do caminho, se perder pelo deserto, achando que estar perdido no deserto é a melhor das escolhas. Nós precisamos ser sal e ser luz para essas pessoas e precisamos saber que se eles se arrependerem, no céu haverá um grande júbilo, o nosso coração se alegrará e o coração do nosso Senhor também ficará feliz. Quantos, queridos, não sofrem, não padecem, e nós olhamos para tudo isso e podemos até falar, não é minha responsabilidade. Aquela ovelha perdida era responsabilidade de Jesus. E nós somos, queridos, a extensão do ministério de Jesus nesse mundo. E é através da vida da igreja, através da nossa vida,
que essas pessoas serão conduzidas novamente ao rebanho, ou aqueles que estão desgarrados, desviados dos caminhos do Senhor, ou então aqueles que jamais se converteram, mas também precisam ser colocados no rebanho. E é esse tipo de atitude, de levar as ovelhas para o Senhor, é que provoca júbilo e alegria, que provoca canto verdadeiro, que provoca emoção sincera, que provoca transformação. Aqueles fariseus não entendiam desse tipo de alegria. Fariseu não entende esse tipo de satisfação. Fariseu não tem essa prioridade. Fariseu não se importa com a ovelha perdida, ele se importa com as 99 que tem. Isso é fácil. Você coloca uma ovelha macho, você coloca uma ovelha e um cabrito para cruzar. Não sei se o marido da ovelha é o cabrito, é a cabra, sei lá, não sei mais. Nem é importante. Dá 1, 2, 3 e recupera, e acabou-se o prejuízo. Fariseu não tem esse tipo de coração. Fariseu, ele não se quebranta, ele não chora pelas almas perdidas. Fariseu não se incomoda com as pessoas que vão para o inferno. Fariseu não tem esse tipo de preocupação. Quem tem é quem tem o coração de Jesus. É quem tem o coração parecido com o coração do Mestre. É aquele que olha para a vida como Jesus olha. É aquele que olha para o rebanho como Jesus olha. Porque aquela ovelha foi comprada pelo sangue do Senhor. Por isso para ele é precioso. E para nós deve ser também, porque nós entendemos o preço alto que foi pago por aquela pessoa. Deus nos livre, queridos. Deus afaste de nós essa terrível maldição de que o nosso coração não se incomode mais com as pessoas que se perdem, e que o nosso coração também, queridos, não se endureça a ponto de não mais nos alegrarmos com os pecadores que se arrependem. Que o Senhor nos livre desse mal. Não nos tornará e não seremos melhor do que qualquer seita, qualquer agremiação religiosa, ou qualquer time de futebol, qualquer clube por aí. O nosso DNA, o nosso coração deve ser o coração de Jesus. Que quando abrir as portas da sua casa, no horário do almoço, e os pecadores estavam à sua porta, querendo só trocar uma palavrinha com o mestre. Não, eu fico aqui em casa. Vamos entrar. Você é meu convidado. Você vai entrar na minha casa. Não, Senhor, mas é porque eu sou publicano. Não, vamos entrar. E aqueles pecadores se reuniam ao redor da mesa de Jesus, e a mãe dele talvez bota mais feijão na panela, e até os fariseus, e Jesus ouvia, conversava, compartilhava, e aquelas pessoas sempre voltavam porque viam o brilho da luz. Quem se percebe em trevas, o que ele mais quer encontrar é o brilho da luz. Que nós sejamos o brilho para essas pessoas, que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos pedir esse coração assim como o coração do nosso Mestre, para que Ele transforme e mude o nosso interior. Amém, queridos? Que Deus Ele faça em nós uma grande obra e tenhamos o nosso coração sincero, disponível e quebrantado na presença dele. Feche os seus olhos, você também que está aí na sua casa, para que a gente possa orar ao Senhor.